Ei, oh, 10 minutos, hein? Muito boa noite, gente. Como vão vocês? Bora! Boa noite. Boa noite. Como vão vocês? Tudo bom? Preparados? Coragem, hein? Sexta-feira, Boa último noite. horário. Não é? Depois daqui, aí sim sextou. Enquanto isso, água. Como é que tá, Lafayette? Tá frio aí? Muito. Imagino. Nossa, aqui tá, imagina aí. Lafayette é o lugar que eu mais senti frio na minha vida. Aqui tá demais. Acho que nunca fez frio igual tá fazendo. Não, mas se tivesse na faculdade também ia estar bem pior, porque lá o vento É verdade. E quando é que tem mesmo a festa do cavalo? Eu tinha, né, na verdade. Era quando? Era agosto? tinha maio e tinha em agosto, eu acho. Maio e agosto. Mas maio eu acho que era pior. Eu Maio era sei. pior. Eu lembro que foi o Mas esse dia. ano até que não tá fazendo tanto frio, igual maio e junho. Julho acho que foi Foi. menos pior. Não Eu acho que foi agora aquele no mês de frio. agosto deu uma esfriada Agora ficou. maior. Sim, Não. também achei. Mas mesmo assim eu agradeço de poder estar em casa, porque se tivesse na faculdade ia estar dolorido, viu? Viu? Tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? Sim. É. Eu lembro que, nossa, coloquei, quando morei aqui, todas as cobertas na cama e tal, não sei o que lá, etc. Eram mais de 5 fáceis. Eu nunca senti tanto frio. Tanto frio. Nossa, era frio demais. Mas vamos lá. E eu lembro que era no dia que eu tinha conseguido ingresso para festa do cavalo. E assim, deve ter feito 0 grau. Sensação térmica de menos alguma coisa, não é possível. Não era muito. Muito giro. Gente, vamos lá, coragem. Deixa eu colocar esse meu celular aqui silencioso que não para. Ah, o William acabou de entrar em contato comigo, depois eu falo. Vamos lá. Gente, coragem, hein? Vamos começar então. E aí eu vou fazer um share com vocês da nossa. Vai ficar para todo mundo, inclusive para mim. Olha só que bacana. Os crimes contra a propriedade intelectual. Violação do direito autoral. Gente, nós vamos começar então, não é? A nossa matéria. Tá? E a nossa matéria é muito interessante porque direito autoral, vocês só vão ver aqui comigo, tá? Tem uma parte muito importante do direito autoral, deixa eu puder colocar aqui, ó. Tem 9.610, tem a 9.609, 9.610, 9.609 protege o direito autoral de programas de computador e tudo mais, e a 9.609 protege isso aí, e a 9.610 chega e tutela os direitos autorais, os outros em geral. Então, a 9.609 para programas de computador, 9.610 para o restante. Tá? O interessante de falar, e aí eu quero a participação de vocês, por favor, que o direito autoral ele chega em uma hora determinada, tá? Na evolução humana e em que ele realmente começa a ter importância. Porque não existia direito autoral, ninguém nem se importava. E adivinhem só, meus queridos, qual que foi a grande invenção que chegou e falou assim, opa, direito de autor agora é importante. Direito autoral é importante. Adivinhe qual que foi? Hã? Adivinha? Não? Ninguém? Câmbio? Foi justamente a imprensa, tá? A imprensa foi a grande responsável por gerar o direito de autor, tá? Sem ela, antes não existia. E aí,
Gutenberg, tá? Foi aquele que inventou a imprensa. Antigamente, meus caros, tudo era feito à mão. Então, se você tinha um livro, fiz um livro legal. Então, para você vender um exemplar do livro que você fez, você tinha que copiar aquele livro. Então, os livros eram assim, copiados, tanto que tinham os copistas, e geralmente a igreja era grande responsável por manter, não é, os livros. Só que, não é, e a gente sabia que tudo quanto era invenção era coisa que eram destruídas e tudo mais, etc. Surge então, tá? Gutenberg na época vendo que tudo que era invenção era destruído, era barrado, era censurado, né? Ele chega e cria a imprensa, que permitia, não é, criar vários e várias cópias de uma página com apenas apertando essa página em determinado lugar onde estavam lá as letras. Você colocava as letras uma do lado da outra, formando palavras, soltando espaço e tudo mais. Ao final passava uma tinta por cima dessas letras de metal, passava a ser do papel e, olha, tem uma página. Aí fazia de novo e 2 páginas. E então, de repente, começa a ter importância, né? Você ser autor, você ter esse direito reconhecido. Começou a ser monetizado isso. E então, é justamente nesse momento, a invenção da imprensa, que surge o direito autoral. Ok? E a lei de direito autoral é a 9.610, eu já mostrei para vocês aqui, tá? E que ela é importantíssima, tá? Aquele que estuda só o artigo 184 chega e comete aberrações ao tentar aplicar esse artigo. Por quê? Porque esse artigo ele é regulado por essa lei. Vocês podem ver que o tipo penal, artigo 184, fala violar direitos de autor e que lhes são conexos. Tá? Bem jurídico tutelado é o direito autoral. Tá? O sujeito ativo, tá? E aí, gente, prestem atenção, porque eu tenho que revisar isso com vocês. Eu vou até parar o share aqui. É uma das coisas que eu vou fazer, né? É recordar para vocês que todos os tipos penais a gente estuda sempre determinadas coisas. A gente faz acho que a gente disseca o tipo penal, colocando quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, quem é o bem jurídico tutelado, o tipo objetivo, o tipo subjetivo, consumação, tentativa e a ação penal. É isso que a gente vai fazer com todos os tipos penais, tá? E é isso que vocês vão encontrar em todos os livros de direito penal, tá? Então, vamos voltar lá, vou continuar o share aqui. E aí a gente continua. Então, vimos que o bem jurídico tutelado é o direito de autor. E aí, gente, e que eles são conexos. E o que é isso? Para saber isso, você tem que ir na 9.610, porque ela chega e complementa o seu entendimento do artigo 184. E isso daí, meus caros, vocês recordam que tipo de lei que você precisa de ir em outra lei para você entender o significado da lei ou não? Recordam? Não. Então, Não sei. Ó, sei, mas não lembro. Lei penal em... Lei especial? Lei penal em... Lei especial, não. Lei penal em branco. Lei penal em branco. É quando você precisa de ir na outra lei para complementar. Por exemplo, tá? E aí, para eu saber o que é, vamos fazer um share de novo. O que é o direito de autor, eu preciso ir na lei. Olha, nessa lei.
Não consigo entender. Essa lei regula os direitos autorais, entendido sob a denominação de direitos de autor que lhes são conexos. Então, olha só, direitos autorais são os direitos de autor que lhes são conexos. E aí, então, gente, prestem atenção, porque lá na frente, daqui a pouco eu vou voltar isso aí para vocês. Eu não vou ter essa aula em lugar nenhum, tá? Sobre direito de autor, porque não faz parte, logicamente, da matéria, por isso vocês não vão ter, tá? Primeiro é saber o que é o autor, não é? Olha só, a lei traz, olha, autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Olha que sensacional. Então, para eu saber o que é o autor, primeiro, autor é pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica, quando a obra for intelectual. Olha que interessante, né? A proteção concedida ao autor poderá ser aplicada à pessoa jurídica nos casos previstos nessa lei. E aí, gente, vamos lá. Isso significa, por exemplo, que quem criou o ratinho mais famoso do mundo? Você sabe? Quem foi o que criou o personagem, o ratinho mais famoso do mundo? Mas criou outras coisas também. Qual que é o ratinho mais famoso do mundo? Não é possível. Qual é? Vocês sabem? O Walt Disney. Jerry. Isso! Perfeito! Walt Disney, muito bem! E aí, então, ele criou o ratinho mais famoso do mundo. Foi pessoa física. Mas quem que é a detentora do direito autoral hoje do ratinho? A Disney, pessoa jurídica. Olha só que interessante. Por exemplo, qual foi a pessoa física que criou Luke Skywalker, Darth Vader, Stormtroopers e tudo mais? Lucas. Jorge Lucas. Perfeito. Muito bem. Mas quem é hoje a detentora do direito de autor do Star Wars? A Disney, que comprou Star Wars do George Lucas por uns 2 bilhões de dólares. Não é milhões, não é bilhões mesmo. Tá? O cara é bilionário e se arrependeu, tenho certeza, porque a Disney estragou o Star Wars. Mas muito bem, vamos em frente. Vou continuar, gente, fazer um share aqui com vocês, porque nós temos que andar nessa lei, não é? Para entender o artigo 184. Lembrando o artigo 184, aqui, ó, né? Violar direitos de autor que lhes são condenados. Violar é afrontar, tá? Direitos de autor. Então, direito daquela pessoa física, não é? Que é criador de obra literária, artística ou científica. E aí temos um pequeno problema. Por quê? Porque hoje em dia nós temos as máquinas. E cada vez mais, gente, as máquinas, o ser humano é tão fantástico, não é, que ele está criando máquinas que criam obras de arte, por exemplo. Eu não sei se vocês já viram isso. Tem um robô, logicamente ligado num computador, que cria obras de arte. Vocês sabiam disso? E aí a pergunta é: quem é o direito de autor daquela obra? Porque se o autor é pessoa física, como é que acontece isso? Como é que isso acontece? Entendem? Conseguem ver? Então, meus caros, olha só que interessante. Nós temos... Deixa eu ver, tá fazendo share aí com vocês? Não. Ah, não. Vamos lá. Então... Não. Agora tá. Agora tá. Agora sim. Então, meus caros, vamos lá. Vamos continuar vendo o que é direito de autor. Será que é? Não. Hoje, para a lei, a máquina não é autora, porque ela não é uma pessoa física. Será que isso vai mudar no futuro? Se mudar, vocês vão lembrar de mim. Olha, bem que o Filó um dia falou e tudo mais, etc. Muito bem.
Gente, quais são então os direitos de autor? Olha só, fala sobre registro e tudo mais, sobre direitos do autor. Olha só, violar direitos de autor e criação conética. Quais são os direitos de autor? Os direitos de autor, gente, eles se dividem em dois, tá? Os direitos morais e os direitos patrimoniais, tá? Do autor, tá? Direitos morais e patrimoniais. É interessante, gente, verificar, tá? Dos direitos morais do autor. São direitos morais do autor, olha só. Reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra. E aí a gente lembra dele, o maior músico, escritor de música, para mim, não é? Do Brasil, goste dele ou não, Chico Buarque. Chico Buarque de Holanda, né? Durante muito tempo, ele sofreu uma censura. Tudo que era dele já era censurado. Se ele cantar assim, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, chegava na censura, pá, censurado. E aí, então, ele começou a usar pseudônimos, tá? E então, a partir do momento em que acabou o regime militar, ele falou, olha, sabe as obras tais, inclusive que eu gravei? Na verdade, fui eu mesmo que escrevi, eu que era o Zé das Couves, não sei qual era o nome que ele utilizou. Né? Alguns filósofos utilizam-se também de expressões tipo o filósofo argentino Carlos Bernardo González Pecotti, ele utilizava o pseudônimo de Raul Sol e depois falou, olha, na verdade Raul Sol sou eu. E assim vai. Então a qualquer tempo você pode reivindicar a sua obra, tá? Muito bem. Segundo o direito moral do autor, e aí para vocês, meus caros, deixa eu colocar, fazer um share e já volto aqui, ó. Para vocês, meus caros, que vão fazer TCC, atenção, é direito moral do autor ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado, anunciado como sendo do autor na utilização de sua obra. Sabe o que significa? Significa que quando vocês chegarem e fizerem o TCC de vocês, tá? Vocês obrigatoriamente têm que chegar e fazer a citação daquela pessoa que você está se baseando, tá? Como assim, Filó? Significa o seguinte, olha, faz de conta que você leu você leu uma obra e foi citar o que estava escrito. Você tem que obrigatoriamente citar. Se você fez uma interpretação de alguma coisa que você leu, você tem que ser conforme fulano de tal e tudo mais, tá? Então, vocês têm que chegar e fazer isso, senão vocês estarão violando o direito moral do autor. Todo autor tem o direito de ter seu nome, pseudônimo, sinal convencional indicado ou anunciado como sendo o autor da obra de utilização. Ah, Filó, me explica uma coisa. Explico. O que quer dizer, e aí isso é muito legal, sinal convencional? Nome ok, pseudônimo ok, que é o apelido, você até citou lá. E esse sinal convencional? E aí, eu quero saber o seguinte, quem gosta de música aqui? Imagino que todo mundo. Vocês já ouviram falar do Prince? Já. Eu ouvi falar. Beleza. O cara cantou uma música, foi muito famosa, chamada Purple Rain. Tal. O Prince, gente, deixa eu até voltar aqui, eu vou fazer um share com vocês, porque o Prince, ele é um super cantor e tal. Esse aqui, ó. Estão vendo aí? Chegou uma vez, tá? Um ano aí, ele falou o seguinte, olha, ele disse que ele teve um sonho e que o espírito dele falou que ele se chamava, vocês estão vendo isso aqui, ó? Esse símbolo aqui, ó. Estão vendo aí? Sim. E aí, então, gente, ele falou o seguinte, ó, agora todos os meus livros, eu não quero que coloque o nome de Prince. Eu agora quero que todos os meus discos
seja colocado esse símbolo aí. E assim foi feito. E aí ele parou de ser o príncipe para ser esse símbolo, que eu não sei qual que é, ele não falou o nome. Essa cruz diferente e tudo mais. E aí, então, ele depois voltou atrás, porque... Né, mas ele tem o direito moral, tá, de chegar e ter seu sinal convencional indicado como sendo autor da obra, e assim ele exigiu e conseguiu. Tá? Vou fazer mais um share. O terceiro é de conservar a obra inédita. Aqui, ó. Conservar a obra inédita, ou seja, vocês chegam e criam uma obra, qualquer que seja. Tá? E aí, então, você chega e fala o seguinte, faz de conta que uma obra linda, maravilhosa. Aí você vai chegar e quer publicar isso. Mas aí você liga a televisão e vê lá o Siqueira, aquelas desgraças, o sei lá mais quem, o Datena, vê lá a Globo News, só desastre, bomba, não sei o que lá, fala assim, ixi, não, a humanidade não merece essa coisa linda que eu escrevi. Quero chegar e vou guardar. E é a coisa mais linda do mundo. Você tem esse direito moral de conservar a obra inédita, ou seja, conservar alguma coisa que você chegou, escreveu, sem que ninguém saiba. Ok? 4. O de assegurar a integridade da obra, opondo-se a qualquer modificação, prática de ato ou qualquer forma possam prejudicá-lo ou atingi-lo como autor em sua reputação e honra. Né? É mais ou menos, por exemplo, alguns autores, é muito legal, que já faleceram. Né? Por exemplo, Eli Lopes Meireles, que foi um grande autor de direito administrativo. O livro dele de mandado de segurança foi o que baseou a própria lei. Tá? E aí, então, ele faleceu. Agora, imaginem só um direito penal, né? Isso acontece também. Né? Você tem um posicionamento X. De repente, logicamente, com a mudança legislativa, a editora chega e muda, coloca alguém para atualizar a obra. Isso vai acontecer com o Damasio, ele faleceu, né? Pode acontecer agora com o Luiz Flávio Gomes, faleceu ano passado, foi esse ano, não é uma perda muito grande. E aí, então, as pessoas começam a atualizar. O Luiz César Prado já está, dizem que já está velhinho, já, ele não estava atualizando as obras, quem estava fazendo são os alunos dele. E aí, então, posicionamentos que a pessoa tinha historicamente, não é? São mudados por essas pessoas. Não, de jeito nenhum. Não é? Não somente os sucessores, mas também, não é? Os próprios... Tá? Vocês estão me ouvindo aí direito? Gente? Pareceu que a internet estava instável. Tá legal aí? Tá meio lagado, tá com travado. Tá, eu vou acabar com o meu pacote de dados aqui, então. Tá? Ele é melhor. Essa internet minha passou... Parece que voltou agora, tá normal agora. Tá normal? É. Tá, então tá. Quando ficar ruim, vocês me falem, tá? Por favor. Não, tô não. Não? Tá meio robótico. Ah, então é isso, ó. É só eu rotear. Deixa eu ver. Vou rotear o computador. Voltou. Voltou? Tá. Quando ficar ruim, vocês me falam, por favor. Tá? Travou. Ah, não. Peraí. Vou conectar o meu celular. Quando você beber uma água. Deixa eu ver aqui. Deu? Tá bom agora? Agora deu, agora deu. Sim. Yes. Então vamos embora. Simbora. Então, meus caros, por favor, enquanto estiver ruim, me falem. Tá? Vocês não têm ideia do que eu sofri com a internet hoje. Fiquei sem internet em casa e no celular até as umas 4 da tarde. Vamos lá. Aí o seguinte, você pode chegar e se opor a qualquer modificação
quando isso ocorre. Imagine só eu, que sou, sei lá, uma pessoa que tem o direito penal como a razão e tudo mais, de repente alguém começa a mudar uma obra minha que eventualmente eu fiz, falando justamente ao contrário, né? Eu tenho o meu direito de chegar e impedir isso, tá? O de modificar a obra antes ou depois de utilizada, né? Eu, por exemplo, como autor, eu posso chegar e eventualmente mudar de ideia, sem problema nenhum, tá? Tem de tirar de circulação. Isso daqui aconteceu, gente, dizem, né? Com a Xuxa. A Xuxa, há muitos anos atrás, ela fez um filme chamado Amor, Estranho Amor. Não sei se vocês ouviram falar. Em que ela contracena, e isso era normal na época, não era crime e tudo mais, com um menino de 10 anos. Elas porno chanchadas e tal. E a Xuxa chegou, fez esse filme logo depois. Ela era esposa do Pelé, não sei se vocês sabiam disso. Logo depois ela chega e vira a rainha dos baixinhos e tudo mais, né, fazendo programas infantis. E aí, então, uma empresa chega e compra os direitos desse filme, Amor, Estranho Amor, e ameaça lançar no mercado. E aí, então, né, os advogados dela impedem isso. Por quê? Porque, olha só, tá aqui direito moral, o de retirar de circulação a obra ou de suspender de qualquer forma sua utilização quando já autorizada, quando a circulação ou utilização implicar afronta sua reputação e imagem, sem dúvida nenhuma. Isso seria afrontar a reputação dela, né, tá, como apresentadora de programa infantil e tudo mais e tal. Tá? Outros tempos, não vamos chegar e falar que ela é A ou B ou C, porque são outros tempos, outra mentalidade, outro mundo. Né? Mal, a gente tinha carro e telefone com fio. Tá? E, finalmente, de ter acesso exemplar único e raro da obra quando se encontra legitimamente em poder de outrem, para o fim, por meio de prova fotográfica assemelhada ou audiovisual, preservar sua memória de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado por qualquer dano ou prejuízo que se lhe seja causado. Então, a pessoa tem direito a fazer uma cópia de sua obra, caso ela não tenha, tá? Entenderam, meus caros? Entenderam direitinho? Sim. Isso daí são os direitos morais do autor. Agora, gente, também existem os direitos patrimoniais do autor. Logicamente, tá? O que são os direitos patrimoniais? Só aqueles direitos de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica que tiver, e a lei, tá, chega e trata muito bem isso. Tá? Por exemplo, antigamente, eu não sei se vocês chegaram a alugar DVD. Chegaram a alugar DVD? Ou CD? Hoje em dia não tem isso, mas... Chegaram ou não? Já. Tá. Aí, eu não sei se vocês lembram, quando vocês colocavam, aparecia assim, advertência. Essa cópia audiovisual, aliás, quando você compra também, né? Quando você compra o seu DVD, aparece lá, essa cópia é apenas para uso privado, doméstico. Vocês já viram isso? Sendo proibida, alugar, não sei o que lá, papapá. Então, isso daí são direitos patrimoniais, tá? Que impedem você, por exemplo, de alugar. Quem tinha, né? Antigamente, nem sei se existe mais, quem tinha locadora de DVD, tá? Não podia pegar essa cópia e alugar. Ela tem que pegar uma específica, que é mais ou menos o caso dos bares e restaurantes que têm pay-per-view. Pay-per-view dos bares e restaurantes é diferente, porque e ele tem que comprar uma licença diferente dessa daí. É muito interessante. Tá? Então depende de autorizações. Aí são direitos patrimoniais do autor. Tá? E aí, meus caros, tá? Esses aí são direitos
são direitos que o artigo, tá, 184 chega e fala violar direitos de autor que eles são conexos. Tá? E quais são esses direitos conexos ao do autor? A própria lei, tá? A própria lei chega e estabelece quais são os direitos conexos. São todos os que estão ligados ao direito do autor, tá? Aqui, ó, eu vou fazer um share para você, só para vocês terem ideia, porque senão vocês não vão saber isso. E muito bem, olha só, dos direitos conexos, está lá no título 5, capítulo 1, olha só. Aplique-se aos artistas, quando papapá. E aí, aqui, gente, tá? Quando quem quiser, logicamente, ir por esse ramo do direito que dá dinheiro e tudo mais, tá? Tá aqui. Olha só, todos os direitos conexos, tá? Ou seja, todos os direitos aqueles que estão juntos com o direito autoral, tá? É muito interessante, essa lei é muito completa, ela na verdade é uma lei quase internacional, tá? Todos os países que têm direitos autorais têm uma lei quase exatamente igual, tá? Inclusive, é muito interessante, o pessoal pergunta, deixa eu fazer aqui um share para vocês, no fim. Ah, professor, o que qual são a duração dos direitos conexos do autor? Ou seja, aqueles direitos patrimoniais, etc. Olha aqui, ó, é de 70 anos o prazo da proteção dos direitos conexos. Dizem que esse prazo era de 60, mas que se tornou de 70, tá? Por um lobby internacional que a Disney teria feito. Porque daqui a pouco a Disney não vai poder exercer, por exemplo, o direito específico do ratinho, Mickey Mouse, e vai cair em domínio público. Significa que qualquer pessoa vai poder fazer e vender tirinhas do Mickey. Vai poder chegar e realizar coisas, porque vai cair em domínio público. É mais ou menos igual o que acontece, por exemplo, quando passa muito tempo que algum escritor chegou e faleceu. Todo mundo aqui deve ter lido o livro dos Delitos e das Penas do Cesare Beccaria, ou Cesare Beccaria, como vocês quiserem. Não é? Qualquer um pode chegar e imprimir quantas vezes for o livro dele e vender, porque já caiu em domínio público. E isso vai acontecer também com o Mickey Mouse e de outros personagens criados pelo Walt Disney, por exemplo. Estou falando dele porque realmente ele é o mais famoso. Tá? Então tem 70 anos para os sucessores e tudo mais terem direitos exclusivos, tá? Com relação a isso. É muito interessante. Ok? Então, gente, qualquer um, e aí, cadê o 84? Qualquer um que chegar e violar os direitos de autor, e aí estamos falando tanto de direitos morais quanto direitos patrimoniais, tá? E conexos. Direitos de autor que eles são conexos, responde aí, atenção, meus caros. Share para vocês de novo. Responde penalmente, tá? Por isso. Ok? O tipo objetivo nós já vimos. Agora vamos ver o tipo subjetivo. O tipo subjetivo é o dolo, vontade livre e consciente de se violar os direitos de autor que lhes são conexos. Tá? Cabe tentativa, cabe. Né? O sujeito está lá quase violando o direito de autor e aparece alguém impedindo. Consumação, consuma-se com a violação. E a ação penal, meus caros, é isso que eu queria tratar com vocês hoje. Tá? A ação penal nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Uma das coisas que eu falei que eu queria chegar é cristalizar determinados conceitos com vocês.
tá? E aí, então, eu vou utilizar esse artigo para isso, tá? Algumas coisas eu vou cristalizar, outras coisas eu vou ensinar de forma inédita para vocês e tudo mais, imagino eu, tá? Então, vamos voltar lá para o artigo. Vamos voltar para o artigo. Pena, gente. E na pena eu vou ensinar para vocês uma coisa que eu não sei se vocês aprenderam. Vocês aprenderam sobre suspensão condicional do processo e sobre competência para julgar? Ou não? Competência, sim. Então me fala, quem é competente para julgar o artigo 184? Não faço ideia. Ué, mas vocês não aprenderam? Seguinte, por quê? Preste atenção, e isso eu fiz de propósito. Tem uma coisa muito importante, que é a pena. Tá? Vocês aprenderam comigo sobre a pena, não é? E a pena ela indica quem é competente para julgar determinado fato. Por quê? E aí, gente, eu vou lá na Constituição Federal. Deixa eu só clicar aqui para ela já ir baixando. Muito bem. Os juizados especiais, gente. Está baixando aqui a nossa Constituição. Está em share aí? Tá, né? Sim, tá. Aqui. O artigo 98 da... gente, uma coisa interessante para vocês aqui. Muito legal. Não sei se já falaram isso com vocês, mas se não falaram, é o seguinte. Grande parte da legislação, pelo menos os códigos principais, se você vai no site do Planalto, eles têm isso aqui. Vocês já viram? Ou não? Sabem o que é isso Não aqui? tinha reparado, não. Tá. Então eu vou ensinar para Eu vocês também uma coisa. Isso é novo, tá? Deve ter uns 3 meses, mais ou menos. Se você clica nele, o professor já chegou assim, façam um estudo sobre a jurisprudência do artigo tal. Já fizeram isso com vocês? Ou não? Então, quando o professor fizer, faça um estudo sobre a jurisprudência do artigo 98. Vai ter isso aqui, ó. E aí, o que vocês fazem? Cliquem. Por quê? Porque ele já remete à jurisprudência, por exemplo, do STF sobre o assunto. Tá? E aí, gente, consegue chegar, olha só, clicar e estabelecer as decisões sobre a coisa. Olha que legal. Tem a súmula vinculante sobre o artigo 98.1. Compete aos justiçados ao julgar a causa do consumidor e concessionário de serviço público, quando a ANEEL não for litisconsorte passivo. Tem um monte de coisinhas aqui. Olha aqui. Julgamentos do STF sobre o tema. Estão vendo aqui? Estão conseguindo ver? Então, gente, o que isso chega e faz? Isso chega e faz e facilita o trabalho de vocês para conseguir ver a jurisprudência sobre determinado artigo. Sabiam dessa? É muito legal. Professor, isso aí dá para o Código Penal, por exemplo, também? Também dá. Querem ver? Vamos colocar aqui, ó. Código. Quem que é o professor de processo civil para vocês? Desse mestre? Nilo. Cacete de acho. Ele é legal demais. Grande Nilo. Olha só. Esse aqui não tem pelo seguinte, ó. Vocês já viram que tem 2 textos, né? É sempre o
Copilar. Se não for um, é outro. E aí, cadê o texto compilado? Cadê, gente, o texto compilado? Eita ferro. Cadê aquele que vem todo riscadinho, hein? Não tô conseguindo achar. Aqui. Aqui, ó. Pronto. Tcharam, vigência, estão vendo? Tem que clicar no vigência, tá? E aqui, ó. Tuf, clicou aqui, ó. Olha lá. Vai abrir uma outra página e vai trazer aqui, ó, o que a jurisprudência entende sobre isso. Ó, posicionamentos do STJ. Olha que sensacional. Esse eu fiquei sabendo esses dias. Pois é. Legal demais, né? Então, gente, dicasinha bacana para vocês. Quando fala assim, fala sobre jurisprudência disso, você fala, beleza. Vai lá no Planalto, vai lá no código que você quer, clique em vigência que vai estar lá, tá? Muito bem, mas por que eu estou falando disso? Porque o artigo 98 fala o seguinte, olha, a União, o Distrito Federal, os territórios e o Estado criarão os juizados especiais. E aí, gente, olha só que legal. Para julgar, cadê? Para a conciliação, julgamento e execução de causas civis de menor complexidade, e aqui, ó, e as infrações penais de menor potencial ofensivo. Estão vendo aqui? A Constituição falou, vai se criar juizados especiais para julgar infrações penais de menor potencial ofensivo. Beleza. E aí, então, criou-se a Lei 9.099, tá? E chegou e estabeleceu no seu artigo 61, aqui, ó. Quais seriam isso? Olha só. Traz o artigo 60 e aqui traz o artigo 61, tá? O que são essas infrações penais de menor potencial ofensivo? São infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei. Aí temos as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. E aí, gente, eu pergunto a vocês o seguinte, qual a diferença de crime e contravenção? Hein? A gente já viu isso. Já. Nossa. Pois é. Contravenção é um crime anão. Não. Que saco. Qual que é a diferença? Foi Contravenção comigo mais que vocês leve, viram. né? Sim. Mas nem sempre. Porque tem, por exemplo, crimes que a pena é de 15 dias, tem contravenção que a pena é de 4 anos. A diferença, gente, recordem isso, vocês estudaram isso comigo. A diferença de crime e contravenção é que é a espécie de pena, tá? Enquanto o crime, a pena pode ser de detenção e reclusão, a contravenção, a pena é de prisão simples ou multa sozinho. Tá? Isso daí, gente, deixa eu fazer um share aqui que a gente vai acompanhar. Isso daí está aqui, ó, na Lei de Introdução ao Código Penal. Vocês sabiam que tinha uma lei de introdução ao Código Penal? Olha só, o que a Lei de Introdução ao Código Penal fala? Olha só, o Código de Processo Penal? Não, Lei de Penal, não é Código Penal, não. Processo Penal, Lei de Introdução ao Código Penal. Aqui, ó, pronto. Considera-se crime a infração penal que a lei comine com pena de reclusão ou detenção. E contravenção, a infração penal que a lei comine pena de prisão simples ou de multa, ou ambas. Atenção, gente, isso daí vocês têm que saber de cor salteado, porque é o básico do básico do básico do básico do básico. Ok? Piló, relembra para mim o que é uma contravenção, um exemplo de contravenção. Tá legal. Vou pegar aqui a lei de
Contravenções penais. Tá em share ainda para vocês? Não, né? Tá? Então, Não. 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 Ela já foi, Não. as contravenções foram eventuais, sempre e aos pouquinhos, paulatinamente, sendo substituídas por crimes, tá? Mas vamos lá, ó, anunciar processo, substância, objeto destinado a provocar aborto, pena, multa de 1.000 cruzeiros a 10.000, praticar vias de fato contra alguém, por exemplo, vias de fato está super, prisão simples, olha, 15 dias a 3 meses ou multa, tá vendo? Viram um tipo de Jogo de contravenção. bicho se enquadraria nesse? Quem faz jogo de bicho? Sim, sem dúvida. Tá? Sem dúvida também é. Tá? Mas o que é importante qual que é a diferença? Todas são infrações penais. Todas são infrações penais. O que muda é a espécie de pena. Enquanto a contravenção fala prisão simples, por exemplo, aqui nós temos o quê? 15 dias a 3 meses, não é? Deixa eu ver o Código Penal. Aqui, eita, sai isso. Tem uma barra aqui do Zoom que está me atrapalhando. Não é? Nós temos aqui, por exemplo, tá? Tipos penais que, aqui, ó, enquanto os crimes são aqui, ó, detenção, tá? E tem, aqui, ó, reclusão. O que muda é somente isso. Ah, professor, mas o tempo? Não, o tempo não, quer ver? Ó? Vou colocar aqui um Ctrl F aqui. Vou colocar aqui, ó, dias. Detenção, 15 dias ao mês, olha só. Um crime, aqui, ó, abandono intelectual. Deixar sem justificar de província de instrução, a gente vai ver esse mês. Primária de filho e idade escolar. Detenção, 15 dias a um mês. Olha só. 15 dias a 3 meses, se for via de fato. Qual que tem a pena em maior, e aí é o que eu falo, qual que tem a pena em maior tempo? Via de fato, que vai até 3 meses, ou abandono intelectual, né? Deixa eu ver aqui se é abandono intelectual, isso mesmo, que vai até um mês. No fator tempo, fica claro que a contravenção é maior, mas a espécie de pena da contravenção é muito mais light do que a pena de reclusão ou de detenção. Só para lembrar vocês qual que é a diferença entre uma e outra, né? A pena de prisão simples ela deve ser cumprida em estabelecimento adequado, sem os rigores da lei, sem os rigores penais, aliás. Né? Se vocês têm ideia, não tem nenhum estabelecimento no Brasil que, inclusive, tenha isso. Não tem. Já a pena de detenção, ela tem os rigores todos e pode ser cumprida no regime aberto ou semiaberto. Já a reclusão, ela pode ser cumprida no regime fechado, semiaberto ou no regime aberto. Ok? Entenderam, gente, a diferença entre contravenção e crime? Sim ou não? Falem comigo. Recordei. Sim. Deu para dar uma recordada. Ah, que bom. Então, meus caros, essa é a primeira coisa. Então, nós estamos lá no artigo, vamos voltar no 184, e vamos voltar lá para a Lei 9.099, na verdade, nós estávamos vendo lá. Vou fazer um share de novo com vocês. Esse aqui é inédito, hein? Isso aqui vai... Olha só. Então, são infrações anãs, como alguém foi que falou isso, hein? Gostei muito disso aí. Fui eu. Muito bem, tá certo. São infrações de menor potencial ofensivo, não é? Todas as contravenções, independentemente da pena, tá? Por quê? Porque tem contravenção qualquer com até 4 anos de pena, tá? A gente já viu que tem contravenções hoje mesmo com penas maiores do que crimes, né? E os crimes, mas aí não são todos, né? Então são todas as contravenções. Então, se tiver uma contravenção
pena. 1 milhão de anos de prisão simples. Ela é de menor potencial ofensivo. Fica claro? Só de falar Sim. que é contravenção já é. Só de falar que é contravenção já é. Não esquece a pena, não importa. Agora, para se saber se crime é, você tem que olhar a pena. E qual pena você tem que olhar? Você tem que olhar a pena. Vou apagar aqui a pena. Cadê? Máxima. Então, por exemplo, estamos no artigo 84. Qual que é a pena máxima do artigo 84? Combinado e abstrato? 1 ano. Muito bem. 1 ano. Vamos lá. Então, detenção. 3 meses a 1 ano. Será que ela é menor potencial ofensivo? Vamos ver. A gente vai no artigo 61 da 9.099. Por quê? Infração penal de menor potencial ofensivo, os crimes que a lei combina em pena máxima não superior a 2 anos. Então, gente, por favor, aprendam isso porque vai cair na minha prova. Vai cair na prova do próximo semestre, do outro semestre, em leis penais especiais, nas petições que vocês vão fazer, vai cair em tudo, tá? Aprendam o seguinte: infração penal de menor potencial ofensivo no crime é que a pena máxima não passa de 2 anos. Então, se estiver escrito lá, pena, 2 anos. Ponto. Acabou. Ok? Ela é, ou menor de 2 anos, ela é infração penal de menor potencial ofensivo. Vocês conseguiram entender? Sim. Todo mundo? Repete, por favor. Será pena é considerada infração penal de menor potencial ofensivo, ou seja, o juizado especial criminal aqui vai julgar, tá? Aquelas infrações cuja pena máxima não passa de 2 anos. Então você tem que olhar lá na infração penal de quanto que é a pena máxima. Então vamos lá fazer um exercício agora. Qual que é a pena máxima do artigo 84? Caput. 1 ano. 1 ano é menor do que 2 anos? Sim. Sim. Então, ela é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então, quem vai julgar vai ser o juizado especial criminal. Vamos ver aqui o parágrafo primeiro, qual que é a pena dele, tá? Qual que é a pena máxima do parágrafo primeiro do artigo 84? 4 anos. 4 anos. É uma infração penal de menor potencial ofensivo? Não. Não, Por quê? Justifique a resposta. porque é superior a 2 anos. Perfeito. Então, gente, e assim vai. Então, todos os tipos penais que a gente for ver esse semestre, tá? Nós vamos chegar e ficar vendo a pena mínima. Aliás, a pena máxima. Olha só. Estamos aqui no artigo 197, nós vamos ver. Pena máxima. Qual que é esse artigo? 1 ano. 1 ano. É infração penal de menor potencial ofensivo? Sim ou não? Sim. Por quê? Sim. Porque é inferior a 2 anos. Perfeito. Acho que agora vocês entenderam? Então, qual que é o exercício que vocês têm que fazer? E isso eu vou cobrar em Sim. prova, viu? Sim. Falando sério, eu vou cobrar mesmo. Podem saber se identificar se uma infração é ou não de menor potencial ofensivo. Então, gente, agora a gente volta lá com 84, deixa eu voltar, né? Então, olha só. Isso vocês não viram antes, viram? Em algum lugar? Acho que não, né? Ouviram? Não, eu não vi, não. Não. Beleza. Então, gente, vocês podem ver agora, vocês vão entender por que julgamento é do juizado especial. Por quê? Por causa da pena máxima. Legal? Porém, meus caros, tem uma outra informação que vocês também têm que sempre ficar atentos. Sempre ficar atentos. Sempre. Lá na pena. Sempre tem que ficar atentos. Você vê a pena, você tem que sempre olhar 2 coisas. Pena máxima, para olhar quem é
competente. Escreva isso aí. Pena máxima, você olha para olhar quem é competente. Mas vocês também têm que olhar a pena mínima. Professor, Oi, repete para mim, por favor. Pena máxima é? questão de competência. Quem vai julgar? Juizado especial ou a justiça comum? No caso de Lafayette, vai para o Zé Leão ou vai para o Zé Aloysio ou para o Paulo Roberto? Tá? Entende? Sim, obrigada. De nada. E aí, então, olha só que legal. Além disso, da pena máxima, vocês têm, obrigatoriamente, que olhar a pena mínima. Combinado e abstrato, claro. Tá? A quantidade da pena. Aí vocês vão falar o seguinte: para que eu tenho que olhar a pena mínima? Você sabe por que vocês têm que olhar a pena mínima? Alguém já falou com vocês? Ou não? Não. Não. Então, vou fazer um share aqui com vocês. Na verdade, eu falei. Nós vamos ver de novo. Saber que naquele tempo vocês iam decorar alguma coisa. Nós vamos ao artigo na 9.099, tá? Estamos no 9.099. E estamos agora no artigo 89, da 9.099. Tá? Nos crimes em que a pena mínima, preste atenção, pena mínima por quê? Combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei. Então, olhem só, enquanto na pena máxima, você tem que olhar se ela não passa de 2 anos, o artigo 89, você tem que olhar a pena mínima se não passa de 1 ano. E qual que é a diferença disso? Porque tem vários artigos, porque a lei fala abrangidas ou não por essa lei. Estão vendo isso aqui? Os crimes abrangidos pela lei é que a pena máxima não passa de 2 anos. Mas ela não quer saber se é dessa lei ou não. Você tem que olhar a pena mínima. Tem que olhar a pena mínima se ela não passa de 1 ano. E se não passar de 1 ano, gente, existe o sursis processual, ou seja, a suspensão condicional do processo. Filó, me fala então, me dá um exemplo. Bem, o próprio artigo, vamos fazer um share aqui de novo. O próprio artigo 184, ela tem a pena mínima. Menor que 1 ano, não tem? Então, cabe suspensão condicional do processo. Mas vamos ver aqui um que vocês gostaram muito do semestre passado. 171. Já ouviram falar, lógico, né? Qual crime que é? Estelionato. Não é? Olha a pena do estelionato. Pena máxima de quanto é? Quem vai julgar? Justiça comum. Justiça comum. Por quê? Justifique. Porque é superior a 2 anos. Perfeito. Mas qual que é a pena mínima do 171? 1 ano. Sabe o que significa? Que pode ter a suspensão condicional? Perfeito. Exatamente. Então são duas coisas, tá? Que tem que se olhar sempre. Pena máxima para saber quem é competente para julgar. E aí, lógico, se for juizado especial, sempre vai caber a suspensão condicional do processo, mas nem sempre algum crime que vai para a justiça comum não vai caber. Esse, por exemplo, 171, pena mínima de 1 ano. Então, cabe a suspensão condicional do processo de acordo com o artigo 89 da Lei 9.099. Vocês entenderam isso? Mas aí o Ministério Público pode ou não, né? Oferecer. Deve. É o poder dever. Tá. Por quê? Se ele fizer jus, o Ministério Público não tem conveniência e oportunidade, não. É direito subjetivo do réu chegar e ser beneficiado com isso. Tá? O Ministério Público não vai falar, eu não gosto do Filó, não, então ele que se dane. Não. O Filó chega e faz jus. Então, tá?
Achei que era igual no acordo de não persecução penal. Que também a gente vai discutir, quer dizer, ou não, né? Isso daí. Mas não é tão simples assim, não. Tá? É poder dever, sempre direito subjetivo. Senão fica no arbítrio do Ministério Público ou do juiz. Tá? Aham. É sempre poder dever. Seguinte, tem os requisitos. Tá? Desde que está sendo processado por alguma coisa? Não. Beleza. Foi condenado por outro crime? Não. Tem os requisitos da suspensão condicional da pena? Tem. Então, ele não tem opção senão propor a suspensão condicional do processo. Tá? Entenderam direitinho? Ok. Sim? Muito bem. Então, meus queridos, vamos lá. O artigo 184. E aí já vamos para o final, porque eu sei que vocês estão cansados, sexta-feira é o último horário, né? Já conheço. Mas vamos mais 5 minutinhos aqui para mim. Então, gente, atenção. Na violação do direito de autor e que lhes são conexos, para você chegar e saber o que é autor, quais são os direitos conexos e quais são os direitos de autor, você tem que ir na Lei 9.610. Tá? Muito bem. Na pena, e a partir de hoje é uma aula não somente para a nossa aula, mas para todos os crimes que vocês já viram e para todos os crimes que vocês vão ver, vocês têm que ver a pena mínima para ver se cabe suspensão condicional do processo, de acordo com o artigo 89 da 9.099, bem como tem que ver a pena máxima combinada de abstrato para ver se ela não passa de 2 anos. Se ficar até 2 anos, o juizado especial é competente para julgar. Se passar de 2 anos, aí vai para a justiça comum, tá? Ele vai para a justiça comum. Na próxima aula, a gente vai ver a questão de... Nós vamos ver os parágrafos, tá? E vamos tentar ver o artigo 186. E aí recordar sobre a ação penal. Tá? Vocês recordam sobre a ação penal? Sim. Tem 1 ano que vocês não viram e tudo mais. Aí a gente vai dar uma revisãozinha para dar. Mega relembrado. Isso, aquela relembrada, porque é algo que vocês já no próximo semestre, a gente vai trabalhar todo esse semestre. Né? Vocês vão trabalhar no próximo semestre, no outro semestre, no outro semestre, no 10º período. É uma coisa que vai acompanhar vocês para sempre. Então, vocês têm que estar isso fresquinho na memória, tá? Para vocês poderem chegar e irem bem, saberem o que as pessoas estão falando e tudo mais, tá? Dúvidas com relação ao artigo 184? A tudo que a gente viu até agora? Sim? Não? Ou por enquanto? Tá tranquilo. Tá, então é o Pra mim seguinte, tá tranquilo. meus caros, significa, no final, dá um exemplo por fim. Um exemplo de violação de direito de autor e que eles são conexos, tá? Você chega, escreve um TCC e não cita um autor que você citou, ou se apodera do que um autor escreveu e coloca como seu. Isso daí é crime, tá? Você chega e faz uma cópia ou cópias de alguma coisa. Isso é crime, tá? Você chega, dono de um bar, e exibe um filme que você não tem autorização para fazer. Isso é crime. Isso tudo é violação de direito de autor e que tá bom? Não é necessário qualquer ganho financeiro. Basta que você viole o direito moral do autor para você chegar e cometer. Ou seja, no frigir dos ovos, não é? A partir do momento que você chega e tira a cópia de alguma coisa sem autorização, você já está fazendo. Bem? Dúvidas? Tem certeza que não? Gente, não? Ninguém? Pluguem Não. aí, falem não, então. Puxa. Não. Então, Ô, beleza. Filó, Oi. você vai colocar no Moodle, né?
essa aula? Aula, sim. E o, Tá. e o slide? Tem? Não tem slide. Tá. Mas vai ter a matéria. Vou colocar lá, eventualmente, É o algum material, autor e tudo PDF, mais. Sim, sim. Mas não, né? Isso, é. Sim, É PDF, isso, sim. gente. Slide não. Ah, mas é pra você ter entendido. É isso aí. Não. É porque slide seria tipo meu e tal. Não, vai ser livro mesmo, tá? Obrigada. Gente, Obrigado, Jéssica. então, já que ninguém tem mais nada, eu só digo a vocês, muito bom dar aula para vocês. De novo, estou feliz, espero que vocês estejam felizes com a aula, espero que vocês estejam entendendo, espero também, caso vocês achem que eu possa melhorar em alguma coisa, por favor, falem comigo, tá? Por favor, falem comigo, tá? Seja individualmente, seja lá no grupo, seja através do líder de sala, etc. Vocês já me conhecem, tá? E falem para os seus colegas que eu quero mais gente assistindo minha aula, tá bom? Mesmo que esteja lá, eu vou postar no YouTube, tá? Saíram as diretrizes hoje para a gente chegar e postar a aula. Peço a vocês para, só nesse semestre, não sei se eu cheguei a falar com vocês, entrem lá, eu vou postar para vocês lá, entrem lá no, entre aspas, meu canal, porque eu estou fazendo isso só para vocês terem a aula. Eu posso mandar o áudio, mas eu não sei se vocês preferem áudio e imagem. Dá um trabalhão fazer imagem lá. Se vocês quiserem só o áudio, eu posto no grupo, por exemplo, tá? Se vocês quiserem com uma visão onde aparece aí o texto legal e tal, aí vocês me falem, porque aí eu posto lá, continuo postando. Aí vocês só entrem no YouTube, pelo seguinte, o YouTube ele quer dinheiro. Então você precisa ter, entre aspas, uma movimentação, senão ele exclui o seu canal. E aí a gente perde todas as aulas. Então vocês têm que entrar lá, clicar OK, nhenhenhê. Aí no final do semestre vocês deletam tudo, entendeu? Sai do canal e tal, não precisa seguir. Não vai precisar se inscrever no canal não, né, Filó? Se inscreve, deixa o like. Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Inscreve no Clique canal, no dá sininho. um like, clique no sininho. Clique no para receber sininho para todos. ver as notificações. Dá like para ajudar a página, para Não, ajudar o mas é conteúdo. só para não... É sério mesmo, não deleta. Então tem que fazer essa palhaçada aí enquanto esse semestre. Aí depois você dá dislike, deixa de seguir, tira do sininho e tá tudo bem. Eu tô feliz do mesmo jeito. É só para não deletar, porque já aconteceu com uma amiga minha que tinha um canal mesmo, que ela usava, não para ser professora, mas canal normal. Aí chegou um momento em que o YouTube chegou e falou: você consegue tantos seguidores e não sei. E ela mandou mensagem para todo mundo que assistia assim, né, deletaram o canal dela. E um monte de vídeo dela, na verdade. O canal continua, mas foram deletando os vídeos, sabe? É só por isso. Não é vaidade, não. Tá bom? É uma máfia. É um negócio deles, né? Tá certo. Então, a máfia é a gente, chegando, dando like e tudo mais, etc., só para não deletar. Tá? Então é o seguinte, gente, beijo para vocês, obrigado por tudo. Boa noite, ótimo final de semana, que a força seja com vocês. Sextou, agora sim, podem substituir a água por outra coisa. Valeu. Mais quente, não é? E qualquer coisa, por favor, celular na hora, tá? Boa noite. Então, boa noite. Boa noite. Falou, Obrigado. tchau. Beleza, Tchau, boa tchau. noite. Até quinta. Bom final de semana pra Não vocês. façam nada que eu não faria. Tchau, tchau.